Salve, salve rapaziada, quem fala aqui é o Leonardo, sejam bem-vindos a MTL Store, dessa vez trazendo para vocês conteúdo de pré-release de Chaos Ascendentes, Chaos Rising. Espero que vocês curtam esse conteúdo, vou trazer aqui dicas para o pré-release. Eu vou sim participar de um pré-release e vai ter sim vídeo do pré-release do evento aqui no canal, então se você quer ver, se você não quer perder, se inscreve e ativa o sininho para não perder a notificação, quando o vídeo entrar no canal. Esse vídeo aqui é explicando um pouquinho das listas, explicando um pouquinho dos decks que vai vir e tentando passar dicas de quais cartas vocês abrirem no booster vocês poderiam ou podem adicionar, que vai ser interessante, tá bom? Aqui já tá as nossas 4 promos, os nossos 4 decks que podem sair não pré-release. Se você nunca jogou, você abre uma box, um desafio estratégico, que vem um deck de 40 cartas e mais 8 boosters, E aí você abre esses 8 boosters ali durante um tempo, Você tem que abrir meio logo e separar o que joga para você poder adicionar nesse deck de 40 cartas. Por quê? Porque você vai jogar com aquele deck que você recebeu de 40 cartas. E aí você vai jogar o campeonato, inclusive, num deck de 40 cartas, não o de 60, com o qual a gente está acostumado, é 40 cartas. Ah, mas eu tirei uma carta no booster, posso só adicionar? Tu vai ter que adicionar, mas vai precisar tirar algumas cartas, Porque o seu deck tem que manter 40 cartas, mas você pode tentar melhorar ele com o que sair nos boosters, tá bom? Vou tentar ajudar vocês nisso, nesse vídeo. Temos aí as 4 promos, como eu comentei. Temos Delphox, Crobat, Ampharos e Gudra. Eu já selecionei aqui já do melhor para o pior, na minha opinião. Eu acho a Delphox incrível. Ela vai ter um problema, que é saber jogar, Se você é iniciante, vai estar jogando o evento pela primeira vez, ou ainda não está tão acostumado, ela vai talvez te complicar um pouco, porque a habilidade dela é incrível, te dá consistência, Você vai comprar até ter 7 cartas na mão ou descartar uma energia, Então é incrível você ter essa quantidade de consistência num pré-release, que é muito difícil. Tanto que os outros decks ali não tem uma consistência tão boa quanto o Delphox. Mas qual que é o problema para iniciantes? É não ter o controle de quantidade de cartas no seu baralho. Se você perder por decaute, já era, Acabou se você precisa fazer uma compra e não tem mais cartas no seu baralho, você perde automaticamente por decaute. Então o iniciante talvez tenha dificuldades em calcular isso, em calcular até quando vai usar essa habilidade. Tem X cartas aqui, eu acho melhor não comprar mais. Ou tá vendo que o jogo tá se arrastando um pouquinho, o jogo tá demorando para você pegar os prêmios, talvez não vou usar a habilidade desse turno, entende? Então vai precisar ter um pouquinho de entendimento do jogo, Sentir ali o feeling, do que a partida pede. Às vezes a partida pede para você ser agressivo, sair comprando todos os turnos, e tem partidas que você não vai usar a habilidade mesmo tendo energia ali para comprar. Então, por isso que eu acredito que para jogadores iniciantes parece que o deck não vai ser tão forte, mas para quem sabe vai ser muito forte por conta dessa consistência. Um formato de um campeonato que praticamente nenhum deck vai ter, ou melhor, nenhum deck vai ter consistência além do Delphox, ela vai se sobressair por causa disso. E ela tem um ataque bem interessante, que ela bate 30 para cada energia ligada aos seus pokémons. Então é um ataque que quanto mais passa o tempo, mais dano ela tá dando, E no início, ela também vai dar um dano considerável, Você consegue levar pokémons ali você normalmente vai estar com a Delphox e ligar já 3 energias, Vai ter passado 3 turnos ali normalmente, Até você evoluir ali certinho, um por um, Sem doce raro nem nada, para acelerar, Então você vai ter 3 energias, você já tá batendo 90. Você já tá levando grande parte dos pokémons básicos, maioria, Claro, os pokémons de evolução, as outras promos não. Mas aí você, com o passar do tempo, você vai conseguindo aí esse dano, com o passar do tempo de ligar energias ali, O segundo deck pra mim mais forte que eu, vou odiar jogar contra é o Crobat. Por quê? Ele parece fraco por bater só 80, é um dano bem pequeno, muito pouco dano. Claro, é uma energia só, mas 80 de dano, Diferente da Delphox, ele não vai aumentar esse dano.
Então parece muito fraco, mas o problema é o que vem depois. O ataque dele não dá só 80, ele deixa envenenado e o pior, o envenenado até não é ruim, mas eu não acho o pior dos problemas. O que eu acho o pior dos problemas é deixar confuso. Pra quem não sabe, a confusão, né? Quando você deixa um Pokémon adversário confuso, aí o adversário vai ter que atacar, e quando ele atacar, ele vai ter que dar moeda, né? Claro, ele pode escolher não atacar, beleza? Mas se ele decidir atacar, ele vai ter que jogar moeda. Se sair cara, o ataque sai normal. Mas se sair coroa, ele não ataca, e além disso, ele toma 30 de dano a si mesmo. Então você tenta atacar, você que toma o dano, né? Então é muito roubado isso. Claro, esse efeito pode ser substituído, né? Pode ser tirado quando você recua o Pokémon. Mas num formato pré-release, a energização sempre é um problema, né? Você não tem aceleradores de energias. Então você recuar para botar com um outro Pokémon no banco, geralmente tu não tem energia necessária para dar um ataque mais forte. Tu vai ter que escolher dar um ataque mais fraco. Ou então tu vai ter que tentar a sorte na moeda mesmo. Só que, cara, quando eu jogo esses jogos físicos para dar o cara e coroa, meu Deus do céu, dá tudo errado sempre. É incrível. Então eu vou passar raiva com certeza contra esse deck. E por isso que torna ele tão forte, que na minha opinião é o segundo deck mais forte. Por quê? Porque ele tem essa habilidade, não é nem pela habilidade, mas esse efeito do ataque dele que é muito roubado. A habilidade dele é legal, é interessante, né? Você pode buscar o que você quiser no seu baralho, botar no topo do seu deck, e aí você tem cartas que podem comprar essa carta para você, né? Que no caso é o Funesto, é o Drayton, né? Então a carta que você botar no topo você pode comprar depois usando o Funesto e o Drayton. Então é legal, é interessante. E além disso vem com uma ferramenta que é o capacete Dark lá, que você liga no Pokémon, se alguém bate no Crobat, toma 20. Então você acaba batendo mais do que só 80, né? Você olha, bate o olho 80, mas 80 é pouco. Mas aí tu pensa, 80 mais o envenenado, que é durante check-up, entre turnos. Então vai bater... você vai bater, aí vai dar o veneno, vai dar 90. Aí o oponente, mesmo que ele bata, vai dar o veneno depois de novo. Então vai dar 100, 80 mais veneno, vai dar 100. Com o capacete vai dar mais 20, vai dar 120. E a confusão, 150. E aí, no outro turno, se caso o oponente tomou a confusão, né, errou o cara coroa, né, acertou coroa ali, né, então você vai bater de novo e você vai provavelmente levar. Né, que aí você vai estar dando 150, mais um golpe, você leva qualquer Pokémon praticamente aí do pré-release, tirando as EX, né? Então é interessante esse deck, porque ele é rápido, no sentido de você precisar só de uma energia para você bater. Então você está sempre conseguindo bater. Claro, na hora que acabar os Crobat, você acaba perdendo um pouquinho dessa agilidade em bater. Mas existem outras opções aqui também para te ajudar. E temos também que a Ampharos agora, o terceiro deck, pode sair. Um deck que ele tem uma lógica bem interessante. Ele vai ter o maior dano do pré-release. Por quê? Porque ele ataca 140. Mas se você e seu oponente tem a quantidade de cartas igual na sua mão, ele bate mais 80, ou seja, vai para 220. Então ele tem um ataque mais forte dentre essas 4 promos, sem nenhuma dúvida. Então, nisso, ele é legal, ele tem um dano ok. O problema, na minha opinião, o maior problema é o texto do ataque, né? Que fala que durante o próximo turno esse Pokémon poderá atacar. Aí que é o grande problema. Você não consegue atacar turnos seguidos, né? Você vai precisar recuar e atacar com outro Pokémon do banco. Ou então recuar e usar uma substituição para você poder atacar de novo com o Ampharos. Mas você não vai ter substituição. Você vai ter uma que vai vir no pré-release, né, com esse deck. Mas não vai abrir nos boosters, porque a substituição não vem nessa coleção, né? Vai vir só pro deck aqui, vindo de outra coleção, né? Então, é realmente um problema você atacar turnos seguidos com Ampharos. Principalmente, para mim, o maior defeito na Ampharos. Você tem a mesma quantidade de cartas na mão do seu oponente, não é tão difícil, né? Normalmente, o oponente
ele vai acabar tendo que descer cartas, vai ter que descer, e, enfim, né? Tirando a Delphox vai ser o maior problema, porque a Delphox vai estar sempre comprando cartas e você não. Mas na maioria das vezes no pré-release, as pessoas têm poucas cartas na mão. Elas têm 3, 4, 5 no máximo, né? E se você tiver 7, você vai gastar, sei lá, se o oponente tem 5, você vai jogar só 2 cartas. Então você consegue ter esse controle, né? Você pode perguntar ao oponente quantas cartas ele tem na mão, para você ir descendo até ter a mesma quantidade que ele. E assim que você conseguir parear a primeira vez, aí você sempre vai conseguir, né? Você sempre vai descer o mesmo tanto de cartas que ele, né? Claro, se for a Delphox, ele vai comprar cartas e você não consegue comprar cartas como a Delphox. Mas é situacional, né? Contra o deck específico. E mesmo assim você consegue, porque o deck vem com 2 juízes. Então o juiz automaticamente vai te fazer bater, né, esses 80 adicional, porque o juiz, ambos os jogadores embaralham a mão e compram 4 cartas. Então vocês vão ter as mesmas quantidades de cartas e você vai poder atacar. Aí, como eu falei, a Ampharos não consegue bater 2 turnos seguidos. Então você vai ter que ter a opção de outro atacante no banco. Só que a Ampharos é atacante elétrico. Então você precisaria de quê? De outro atacante elétrico. E isso vem no deck, a Emolga. Só que a Emolga, ela bate 30 de dano. Então é aí que está o problema, não tem um segundo atacante com um dano mais alto. Né? É um dano bem baixo, né, da Emolga. E por último, para mim o deck mais fraquinho é o da Gudra. Por quê? Porque bate somente 160. É um dano bem baixo, né? Porque não é aumentado com o passar do tempo, como a Delphox. Não tem os efeitos legais do Crobat. Não tem um maior dano como a Ampharos. E a habilidade dela também não é das melhores. Você, tá bom, impediu o oponente de recuar. Mas você, na verdade, não impede. Você pode impedir, né? O oponente pode acertar o cara coroa ali e recuar igual. E mesmo assim, mesmo que ele erre o cara coroa, não é tão assim importante, na maioria das vezes, recuar. Às vezes é uma escolha estratégica, mas não é que você não consiga jogar com aquele Pokémon que está no ativo, entende? Então eu acho que a habilidade dela não é tão forte para esse pré-release e ela tem o pior ataque. Então eu sinto que não gostei tanto assim, sabe? E além disso, ela é do tipo dragão e precisa de 2 energias diferentes para atacar. É uma psíquica e uma de água. Gente, evento de pré-release, o formato, né, de pré-release, você não tem cartas excelentes, né? Isso seria muito fácil, né? Botar uma Hilda, botar uma busca de energia. Aí você iria ter uma facilidade absurda de achar essas energias. Mas no pré-release você não vai ter. Então você não vai poder pegar a energia que você quer a hora que quiser. Não, você vai depender muitas vezes da sorte. E aí que tá o problema. Então às vezes a sorte não vai estar do seu lado e aí você não vai atacar um turno. E aí você já fica atrás na Privacy Run contra o seu oponente. Então, na minha opinião, Gudra, você tirar aí a Gudra, chora, meu amigo, porque vai ser muito difícil você conseguir ganhar o torneio. Se você pegar a Gudra, você abre o desafio estratégico, vê Gudra, reza, meu amigo. Torce para nos 8 boosters e você vai abrir, vir algo bom. Vir algo que salve, que te ajude a melhorar o seu deck, porque o deck em si é muito fraco. Falando em cartas que vai vir para te ajudar, tá aqui algumas dicas, né? Temos o primeiro, o cartão vermelho aqui, né? Vamos começar em ordem, né? O cartão vermelho, que é o Special Red Card, né, em inglês. A tradução em português não sei o nome, mas enfim, vocês vão ver por essa imagem que vocês sair. Em qualquer deck, vocês vão encaixar essa carta, a quantidade que tiver, a quantidade que vir nos boosters, você vai encaixar. É uma excelente forma de disrupt, é incrível, né? Porque você só pode usar se o oponente tiver 3 ou menos prêmios, mas um formato pré-release que o oponente sempre vai começar, né? Você e seu oponente vai começar com 4 prêmios, então você vai poder usar o cartão vermelho muito rápido e, querendo ou não, o efeito do cartão vermelho é muito forte também no pré-release, porque bota as cartas no fundo do baralho. E não tem, na maioria dos casos, os decks, não tem algo que
vá pegar essas cartas lá do fundo. Então, se o oponente não conseguir ali embaralhar, né, não conseguir usar nenhum item, algum apoiador que embaralhe o baralho, vai ficar aquelas cartas lá no fundo. E aí, às vezes, ele tinha algo na mão que era essencial. Então, é muito forte o efeito do Special Red Card, especialmente no evento de pré-release. Claro, no formato de campeonato, né, de decks padrão, vai se jogar também. Mas no pré-release é mais forte ainda. Temos aqui a Emma, que vai ser muito forte no deck de Gudra, tá? Se você abrir a Emma e você tem um deck de Gudra, usa, tá? O efeito da Emma em si é bem ruinzinho. Você vai usar a Emma, você vai ver a mão do oponente, vai comprar a quantidade de cartas com a quantidade de pokémons da mão do oponente, você vai comprar as cartas, tá? Mas por que ela está aí se esse efeito é tão ruim? Por causa do Spur aqui embaixo, tá? O Spur ele bate 10, mas se você usou a Emma nesse turno você bate mais 60, então você acaba batendo 70 de dano, é um dano bem legal para um Pokémon básico que precisa só de uma energia para bater. Outros ajudantes, né? Claro, tem o Meowstic também, que é a evolução do Spur, também tem um ataque interessante que bate 80 e... bate 80, ele bugou aqui com a da Emma, mas enfim, ele bate 80, né? E já um dano também bem interessante, que aí você não precisa obrigatoriamente ter batido com a Emma. E aí, como eu falei, tem outros dois atacantes aqui para te ajudar no deck de Gudra. Por que eu estou falando do deck de Gudra? Porque o deck de Gudra leva energias psíquicas, então é um baita reforço ter atacantes psíquicos que utilizam essa energia. Porque atacantes de água não tem nenhum decente, né? Você pode tentar usar o Keldeo, que eu nem botei aqui, porque eu não achei tão interessante, sinceramente. Mas se você não tem nenhuma outra opção, não abriu nenhum desses Pokémon psíquicos que eu estou mostrando aqui, tenta botar o Keldeo, né, para ter outra opção de atacante além do Gudra. Mas esses dois atacantes aqui, que é o Deoxys, nas duas formas, né? A primeira forma é que ele bate 80, mas ele não toma danos de Pokémons com habilidade. Então, nenhum atacante das promos, né? Nenhum atacante dos principais aqui, né? Que são literalmente essas 4 promos, são os principais atacantes de cada um dos seus respectivos decks. E você não tomar dano de nenhum deles é uma habilidade bem roubada, né? Uma habilidade não, um efeito de um ataque bem roubado. Então ele vai ter que usar atacantes secundários, que na maioria dos casos não bate tanto, né? E ele tem uma vida 130 de HP, é uma vida muito boa, levando em conta que você vai tomar 30, no máximo 70 de ataque. Então você vai levar, a gente vai levar no mínimo 2 turnos para levar esse Deoxys, às vezes até mais. Se ele bater só 30, ele vai levar literalmente 5 turnos. Tá vendo como o Ampharos vai sofrer contra esse deck da Gudra? Se ele sair de Deoxys, vai ser roubadinho, hein? E é um grande problema, na minha opinião, do Ampharos, é esse segundo atacante ser inexistente. Você tem que dar sorte nos boosters mesmo. E o outro Deoxys é um Deoxys que bate 30 com uma energia, mas ele é bem consistente, que você vai comprar até ter 5 cartas na sua mão. Então, no começo do jogo, se você estiver meio brincado, baixa a máxima quantidade de cartas e dá um ataque e ainda compra, né? Bem interessante. Agora, para o deck do Crobat, temos o Qwilfish, né? E a evolução dele, que basicamente é para deixar ali o Pokémon do oponente envenenado, dá mais dano se o Pokémon do oponente está envenenado. Então, comba bem legal ali com o deck do Crobat. Ele vem junto já no deck, mas se você abrir ali nos boosters, adiciona também. Temos também o Taurus, que é excelente, praticamente em qualquer deck que você tiver, você pode utilizá-lo, tá? Talvez eu não usaria no deck com a Delphox, que já tem uma quantidade interessante de Pokémon já, e não precisa tanto. Mas se você quiser também optar por ir por o caminho do Taurus, também eu acho uma boa adição. Talvez no Gudra não seja também tão bem, porque você já vai ter adicionado o Spur, vai ter adicionado Meowstic, vai ter adicionado os Deoxys, caso saiu tudo, né, claro. Então vai faltar coisa para daqui a pouco você tirar do seu deck, né. Então vai ser situacional, né. Mas o Taurus, por ser atacante com 2 energias incolores, qualquer deck ele entra por causa da energização fácil. Pokémon ZX é uma coleção pequena, então não tem tanto ZX bom, não tem tanto Mega bom, principalmente
para jogar esse pré-release, né? Então temos aqui duas opções só, que é o Cinccino e o Mega Pyroar. Mega Pyro, lembrando, é só para você tiver de Delphox, porque ele ataca com energia de fogo, né? E lembrando, você vai precisar tirar nos boosters ali o Litleo, então tem que lembrar disso, né? Não é tirou o Mega Pyroar e começar a comemorar, não. Tem que sair o Litleo antes ou depois, né? Tem que dar uma sorte do caramba para conseguir tirar os dois, mas acontece, tá? Já às vezes acontece. Tem gente que vai conseguir montar o Mega Pyro provavelmente, mas o legal de tudo é que você tem que tirar o Delphox, né? O baralho Delphox, e aí com os boosters do baralho Delphox tem que ser o Litleo e o Mega Pyro. Assim, é bem difícil, mas se você tirar, cara, massa, você tem uma sorte do caramba. Então, utilize aí, aproveite essa sua sorte. E já o Cinccino, ele pode ir em qualquer deck, é um EX excelente, com um ataque bom, uma habilidade boa, principalmente em decks como Ampharos e Gudra, que sofrem um pouquinho, né? O Ampharos sofre por não ter um segundo atacante bom, o Cinccino resolve isso, ele vira um segundo atacante muito bom, até talvez melhor que a própria Ampharos. E o Cinccino, com certeza, sem dúvida nenhuma, é um atacante muito melhor que a Gudra. E eu usaria, em vez de atacar com a Gudra, atacaria com o Cinccino. Claro, você vai ter muitas adições, como eu falei, com o Spur, Meowstic, os Deoxys. Então, tome cuidado com o que você vai tirar para o deck não perder tanta consistência. Querendo ou não, ele precisa de uma estratégia ali principal e você não pode desperdiçar estratégia do nada, né? Então, tome cuidado nas suas alterações. São bem poucas cartas mesmo para adicionar e é uma coleção pequena, então na maioria dos casos você vai tirar pelo menos uma dessas cartas que eu mostrei aqui. Então espero ter ajudado vocês. Quando vocês verem uma dessas cartas aqui que está aqui na tela nesse vídeo, você já sabe, opa, tem que adicionar essas cartas aqui, beleza? Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. É nóis, valeu, fui!